Olá, gente. Nós vamos falar hoje sobre o livro Peixotinho, Materialização do Amor, escrito pelo professor Humberto e que conta uma parte da história de Peixotinho. Eu cheguei ao Peixotinho, à Fraternidade Espírita Peixotinho, em setembro, outubro de 2018. E escolhi o Peixotinho porque escolhi o Centro Espírita, a Fraternidade Espírita Peixotinho, por conta do curso que eu tinha feito em outra casa, na Casa dos Humildes, aqui em Recife também. E nessa casa tinha feito um curso que falava sobre a mediunidade e tinham falado sobre Peixotinho. Então eu digo, bom, se ele, em vida, já trabalhava com aqueles espíritos, com Zé Grosso, com o Dr. Bezerra de Menezes, com a irmã Sheila, haveria então de ser um centro sério, para mim que não conhecia. Mas, no curso que eu tinha feito, tinha se falado muito da mediunidade de Peixotinho. E é o que a gente escuta muito, falando sobre a mediunidade, e muito pouco sobre o exemplo de cristão, que foram Peixotinho e Baby. O exemplo de casal mesmo, de pessoas que, para mim, o exemplo de Peixotinho e Baby, de cristãos, é muito importante. Então, eu vou primeiro ler do que fala o capítulo e depois eu vou fazer algumas considerações falando também do Evangelho. Então, o capítulo nos diz o professor Humberto, no capítulo: simplicidade por opção, fortemente exercitada durante a vida inteira. Nada no mundo faria o casal abandonar o que julgava essencial na vida. A vida tinha sido pontilhada de nobres sacrifícios. Emergindo dos quadros inferiores do exército brasileiro, Peixotinho foi escalando a hierarquia até reformar-se no posto de capitão. Então nós vemos aqui que com todas as dificuldades, mas Peixotinho ainda assim conseguiu, na profissão, no exército, fazer o seu trabalho e subir até o posto de capitão quando foi reformado. A partir de Macaé, uma carreira de transferências funcionais. Rio de Janeiro, retorno a Macaé, Imbituba, em Santa Catarina, Santos, em São Paulo, de novo Rio e Campos, o último pouso. A filharada foi surgindo nos diversos pontos ao longo dos anos. A pátria nascia no lar humilde e ganhava os contornos da paisagem. O essencial era o exemplo, e o exemplo começava com a união, a coesão, a solidariedade. Então, isso é muito importante nos dias de hoje, nos dias que nós estamos passando hoje, com essa questão dessa pandemia, onde somos hoje forçados a ficar em casa, no isolamento, e temos que ter o contato, o convívio mais intenso com os nossos familiares. E esse exemplo que nos deram Peixotinho e Baby é muito importante para esse momento, para que a gente possa refletir, para que a gente possa saber da importância que tem a família nesse momento. Segue o professor Humberto falando: nada de ir o soldado à frente de seu pelotão familiar. Todos juntos enfrentavam os percalços do caminho. A mais longa das viagens se deu em condições de grande risco e sacrifício. Imbituba era distante. Viagem de trem, fraldas estendidas nas janelas acenavam despedidas. À noite, as luzes eram apagadas. A guerra poderia surpreender o comboio. O ninho familiar não podia ser disperso. Assim foi durante toda a vida. O céu não tem sentido se estão ausentes aqueles a quem amamos. Mais que simples frase, um testemunho. O céu pulsava no choro das crianças, nas mãos firmes e operosas de Baby, na tosse do pai. O pai tossia dia e noite, crises ininterruptas. Tréguas havia quando estava a serviço da mediunidade. A respiração asserenava, os olhos se faziam calmos e amplos. Pupilas dilatadas para as visões do espírito. Calma, a fragilidade daquele corpo, quase infantil, muitas vezes transformava-se em porto onde se abrigavam almas transtornadas por todas as formas de sofrimento.
Deus conosco. Ele não falha aos que oferecem testemunho de suas lições. Na antemanhã daquele dia, 16 de junho, a tosse cedeu. O corpo frágil cabia todo no colo da esposa. Calma. Os braços da mulher apertaram o companheiro de muitos anos em gesto solidário e definitivo. E diz Baby, minhas filhas, venham cá, o passarinho abandonou a gaiola. Vamos orar. Infinito amor. Vozes indecisas ensaiavam um hino antigo. Companheiro, companheiro, na senda que te conduz. Que Deus te conceda a bênção, a paz, a divina luz. A vida resignada, o testemunho, o exemplo, que mais poderá faltar? Então, nós vemos aqui o exemplo de Peixotinho e Baby. Esse exemplo deve ser seguido por nós para que seja repassado para os nossos irmãos cristãos. É importante, então, lembrar, nesse capítulo exemplo, que Peixotinho, ele é muito divulgado, é muito falado hoje, e aliás até pouco, não é muito assim não, mas quando se fala de Peixotinho, fala da mediunidade. Como eu disse, é importante que seja falado o exemplo de cristão. E por isso, nós vamos falar de algumas passagens do livro, de capítulos anteriores, que foram já tratados pelos meus colegas, expositores também da Fraternidade Espírita Peixotinho, mas que eu gostaria de mostrar e fazendo uma comparação aí com o Evangelho, mostrando uma ligação com o Evangelho. Então, tanto que se fala da mediunidade de Peixotinho, Peixotinho dizia, o fenômeno convence, mas não edifica, muito menos converte. Então, nós vemos sempre, em todos os momentos da vida de Peixotinho e Baby, a exemplificação do Evangelho, a vivência da lição que Jesus veio nos dar. Então, no capítulo da primeira vez, temos um exemplo, falando sobre a primeira vez que Araci apareceu, que era filha de Peixotinho e Baby, que desencarnou com 1 ano e meio, e que ela veio a uma das reuniões materializando-se. Então, o professor diz assim, grande foi o encantamento e notável a emoção da primeira visita de Araci. Desencarnada havia pouco tempo, ela passara a ser o ponto de equilíbrio que faltava ao médium, para que se dedicasse completamente à tarefa renovadora. Nós vemos aqui a importância que nós vemos primeiro na lei divina e, sobretudo, no Evangelho de Jesus, em todos os momentos. Nós anotamos lá em Lucas, capítulo 10, versículo 1, onde Lucas diz, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então, sempre Jesus deu indicou, ou recomendou esse companheirismo. E nós vemos na vida de Peixotinho, ele recebeu a companhia de dois anjos. Como nós vemos também no livro Há 2000 anos, Lívia, que vem para ajudar Públio Lentulus na sua encarnação. Nós vemos também na introdução do livro Paulo e Estevão, onde o próprio Emmanuel diz, o capítulo é intitulado Breve Notícia, mas é com a introdução do livro. E Emmanuel diz o seguinte, sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. E sendo Peixotinho um médium, de uma mediunidade realmente importante, convivendo dos dois lados da vida, na vida espiritual e na vida material, ele recebeu realmente, pela graça divina, 2 anjos, Baby encarnada e Araci desencarnada, para ajudá-lo nessa tarefa árdua que ele tinha como missão. No capítulo Meu Fusca, um homem de posses, que tinha bastante dinheiro e estava desenganado pelos médicos e foi curado pela espiritualidade através da mediunidade de Peixotinho. E ele veio e trouxe um carro
que na época era caro, né, um carro confortável, e deixa na porta de Peixotinho. E Peixotinho diz a ele com firmeza: não posso receber. E ele diz: mas para mim, seu Peixotinho, esse carro é como se fosse um sabonete. E Peixotinho diz: mas se eu aceito esse sabonete, não poderei mais ser instrumento da espiritualidade para tentar beneficiar outras pessoas. Então Peixotinho ali estava usando de fato a mediunidade para ajudar o próximo sem nenhum interesse próprio, como sempre fez. E nós vemos no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8, Jesus dizendo: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. No capítulo Apóstolos, em Campos, existia como uma inimizade entre as casas. Os palestrantes de uma casa não podiam dar palestra em outra, e ficava esse convívio que não era harmonioso. E Peixotinho começou a aproximar os espíritas. Então ele começou a visitar cada um, a conversar, costurando uma boa convivência entre eles. Que essa boa convivência que se verifica até hoje. E nós vemos lá no Evangelho de Mateus, mais uma vez, capítulo 5, versículo 9, no Sermão da Montanha, Jesus dizendo: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu gostaria, então, para continuar falando dos exemplos de Peixotinho e Baby, vou falar do vídeo, um vídeo que é um documentário muito bom, muito bem feito. Para quem não assistiu, eu recomendo que assista, está lá no YouTube, intitulado Peixotinho e a Materialização dos Espíritos. É um vídeo produzido e distribuído pelo Conselho Espírita Internacional. E vemos alguns testemunhos, onde Gilbert, que é o filho de Peixotinho, ele diz que um capitão do Forte de Copacabana, que via Peixotinho sempre com aquelas crises de asma e com pena de Peixotinho, diz a Peixotinho: olha, eu não acredito não, mas procura, né, tá o Rio todo falando que na rua Moncorvo Filho, em frente à Policlínica do Exército, existe um médium que está fazendo curas maravilhosas. Toda a cidade está falando isso. Por que você não vai lá? Às vezes você consegue cura, não custa tentar isso. E Peixotinho podia, nesse momento, dizer a ele que era ele o próprio, o médium que estava fazendo essas curas. Mas Peixotinho não fala absolutamente nada. Diz: eu vou tentar, tá certo. De repente eu vou lá. E nós anotamos também no Evangelho de Mateus, também no Sermão do Monte, Jesus dizendo: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Peixotinho, sabendo disso, obviamente, deixou para receber a recompensa dele no plano espiritual. Nós vemos mais uma vez, mais um exemplo da humildade de Peixotinho. Alcione Peixoto nos conta também no vídeo, diz o seguinte, que Chico Xavier estava conversando com o professor Clóvis Tavares. E Chico diz que os espíritas brasileiros não haviam dado o lugar que Peixotinho merecia por causa da humildade de Peixotinho. E ela nos conta que Chico tira do paletó a foto dele com Peixotinho e diz: está aqui o grande medianeiro com quem eu convivi nesta vida. Então, Chico sabia que Peixotinho, por conta da sua humildade, não tinha feito essa divulgação da sua mediunidade. Mais um exemplo de cristão. E nós vemos lá Paulo falando na sua carta aos Efésios, dizendo o seguinte: rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Então ele fala com toda a humildade e mansidão. E Peixotinho era exemplo disso. Dona Joana Peixoto, também no vídeo,
Peixotinho era brincalhão, uma pessoa alegre. E Peixotinho dizia: espírita tem que ser alegre, porque a oportunidade da reencarnação é uma dádiva que o Pai nos dá. E nós anotamos no Evangelho, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 6 e 7, onde Paulo diz: nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. E outra, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, onde Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Então, Paulo está dizendo, e era o que Peixotinho passava, né? Com a vida de sacrifício, com as doenças pulmonares, a dificuldade para manter a família, mas que sempre colocando, acolhendo as pessoas, sempre fazendo a caridade. Para encerrar, teríamos muitos outros exemplos, muitas outras ligações da vida de Peixotinho e Baby com o Evangelho para fazer, mas por conta do tempo vamos finalizar com mais um testemunho de Alcione, onde ela diz assim: Peixotinho e Baby são para mim o marco de retorno à casa do Pai. Sei que posso cair muitas vezes, mas que eles tenham a certeza de que a semente que jogaram no meu coração germinou e futuramente será uma árvore frondosa, onde muitos pássaros cansados poderão se abrigar. E nós vemos aqui Alcione fazendo uma menção à parábola da semente de mostarda, né? E poderíamos também fazer uma alusão à parábola também do fermento, onde Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 33, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Também podemos ver o exemplo do fermento sendo utilizado na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, onde Paulo diz assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? No livro Fonte Viva, Emmanuel, no capítulo 108, intitulado Um pouco de fermento, Emmanuel diz: ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Então, nós vemos aqui Emmanuel dizendo que a gente não tem como analisar as nossas atitudes, o que vai gerar nos outros, a importância que os outros vão dar, ou mesmo o que vai produzir nas outras pessoas, nas pessoas que estão nos vendo, nos acompanhando. Mas que nós podemos, sim, cuidar da qualidade do exemplo que nós vamos dar. E foi isso que Peixotinho e Baby fizeram em toda a vida deles. Deram um exemplo de trabalho no espiritismo, de pais, de fato, exemplares, mas, sobretudo, de cristãos. Agradecemos demais a eles e agradecemos a ajuda que eles nos dão até hoje. Que possamos nós nos inspirar no exemplo desse casal e que possamos segui-los, nos tornando cada vez mais cristãos melhores. Que Deus abençoe, meus irmãos, a todos nós. Que assim seja.